conversa. Sejam bem-vindos a mais uma temporada do nosso Pode Contar. No episódio de hoje, vamos nos encontrar com duas pessoas que ninguém esperava. Literatura e ciências, podem conversar? Recebemos hoje a professora Evelyn de Biologia e o professor Tiago de Física. Eles também participam de um clube de livro e mergulham no universo da literatura. E hoje nós iremos conversar sobre como a literatura influencia no ensino. Então, vamos começar com as perguntas. Então, primeiramente, a gente gostaria de agradecer, a participação, o convite dos nossos alunos, para a gente falar um pouquinho sobre literatura, que é algo que a gente gosta tanto de conversar, né, Tiago? Primeira vez no podcast, então, para mim também é uma surpresa, e ao mesmo tempo eu vou vendo como é que a gente desenrola, mas a gente está aqui também para compartilhar um pouco sobre vocês, com vocês sobre as nossas leituras, não somente o clube, mas também porque nós somos formados também por leitura há muito tempo, E estamos aí para compartilhar com vocês. Sim. Bom, a primeira pergunta foi: como surgiu a ideia de criar ou participar de um clube do livro? Bom, esse clube do livro especificamente, ele foi fundado em 2020, ainda na época do auge da pandemia, porque eu e algumas amigas minhas daqui da cidade de Lagoa de Roça estávamos nos sentindo um pouco distanciados dos, aquela necessidade da gente ter o amigo do lado, de conversar. E aí, como a gente tinha muito em comum o gosto pela leitura, e foi algo que aflorou bastante na pandemia, a gente pensou então em começar a compartilhar leituras. E aí a gente, em 2020, começou a ler livros em comum, E aí a gente foi expandindo, convidando outras pessoas. E agora a gente tem um projeto que começou com 3 colegas, fazendo. Agora a gente tem aí mais de 10 pessoas envolvidas nesse clube de livro. Então, o clube nasceu de um objetivo específico, não foi nada espontâneo. Bom, assim, eu acredito que foi mais espontâneo do que com um objetivo específico, Porque a gente já tinha grupos de WhatsApp, a gente conversava, E aí a gente começou a perceber nas conversas que a gente tinha essa afinidade com a leitura. E a gente começava a conversar de livros aleatórios. Então, uma lia um livro, a outra lia outro livro. E aí, nesse momento, a gente pensou: e se a gente começasse a ler um livro comum e discutisse? Ia ser muito mais interessante as conversas. Aí tem que surgiu tudo. O que motivou vocês, sendo professores de área de ciência, a começarem a ler e perceber a ciência de uma forma diferente por meio da leitura? Primeiro, assim, que para que eu entrasse no clube foi a indicação de Evelyn, Nós já falamos, já estava há muito tempo. E eu me lembro até do primeiro livro, que foi o Modern Love, que a gente foi. No tempo que eu fui convidado, mas eu não participei dos 3 primeiros livros que foram escolhidos pelo clube. E por questões ainda de tempo, às vezes também com um certo ainda vergonha de participar do clube, que era a primeira vez. E eu lembro que eu fazia aquelas tagzinhas de marque na pandemia mesmo, Marque aquilo que você fez na leitura. E eu nunca marcava o clube do livro, porque eu nunca tinha participado de nenhum. Mas eu acho que a leitura ela tem um haver muito importante. Geralmente a gente aprende no cotidiano que a leitura é mais para linguagem, uma coisa que mais pertence à linguagem. Mas a própria ciência ela é fundamentada em muitas leituras. A gente percebeu um pouquinho das raízes de física, química, biologia, que são nossas áreas em comum, todas elas nasceram de um veio filosófico. E vocês sabem, que filosofia é uma discussão muito estruturada, de muitos fatores que envolvem a discussão entre pessoas, entre pensadores que discutem, que levam o pensamento de um lugar para outro. Então, assim, nós somos fundamentados na leitura. E qualquer leitura que você pegar, mesmo que ela seja um romance um pouquinho mais leve, ou uma literatura bem mais expressiva, elas têm elementos que são características de ciências. Envolvem, por exemplo, estruturas que são apenas um contexto mais elaborado dentro de uma história que já vai ter um contexto histórico voltado para aquilo, ou contextos geográficos. Então, assim, é uma linguagem que não é somente uma linguagem voltada para o português ou para a literatura, mas é também que envolve as ciências. Então, eu sempre gostei de criança me aventurar. Primeiro na literatura infantil, a fantasia, que foi o meu primeiro contato, e depois com a literatura clássica, que é uma coisa um pouco mais robusta, mais rebuscada. Mas eu acho que não tem uma justificativa de por que a gente
gosta de ler. Eu acho que isso faz parte do nosso cotidiano de ciência, porque ele também se fundamenta na leitura. Não, e fora que a própria ciência, ela torna o nosso olhar diferente à leitura, né? Quando a gente lê um livro com conhecimento científico, né? Aquele conhecimento, ele abre nossa mente para a gente compreender melhor aquela história. Que para muitas pessoas que ainda não se apaixonaram pela ciência, ou que não tem essa descoberta ainda na ciência, não vem, né? Não tem essa janela aberta dentro da leitura. Eu acho que a física, a biologia, a química e a matemática, né? Elas permitem que a gente consiga ter um olhar mais abrangente dentro da literatura. Eu mesmo, particularmente, como bióloga, eu vejo os ecossistemas, os biomas, né, que para muitas pessoas que não entendem, que não conhecem essa área da ciência biológica, ela não vai compreender a beleza na leitura, mas eu vejo isso, assim como eu acredito que Tiago vê a física também, né, quando ele lê esses livros. Como vocês escolhem as obras que serão lidas no clube de vocês? Bom, desde o começo a gente decide que as pessoas que participam do clube, elas sugerem leituras. E a partir dessa sugestão a gente faz uma votação. Uma enquete geral, né? São livros que você talvez queira compartilhar. Até não é um livro que você ainda não leu. Posso ser um livro que você já leu, mas que você quer que as pessoas do clube também tenham uma experiência com aquele livro. Então, são indicações dos próprios participantes. Não tem, assim, um único título, uma única veia literária. São as indicações em conjunto. E aí a gente faz uma votação e escolhe a próxima leitura. E o que eu acho muito interessante é que a minha vontade de entrar no clube do livro foi justamente conhecer leituras que eu nunca imaginei que eu ia entrar numa livraria e comprasse um livro que falasse sobre aquele tema. Né? E assim, a gente consegue abrir um leque para ler livros que a gente nunca imaginava que ia ler. Né? Obviamente, como um filme, como uma série, tem livros que a gente tem uma maior afinidade, tem outros que a gente não se interessou bastante, né? Todos vão trazer aprendizado para a gente, mas permite que a gente abranja a nossa cultura, lendo livros de diversos temas. Uhum. Vocês escolhem o gênero, selecionam os livros ou escolhem aleatoriamente? Então, aleatoriamente, né? Pelo menos assim. É uma enquete. Eu considero aleatório. Eu considero aleatório porque, assim, nós somos cerca de 10 pessoas, né? Cada uma sugere um livro e a gente vota naquele livro que acha melhor. Não são de gêneros. Pode ser que tenha gêneros parecidos, mas nunca são o mesmo gênero. Né? A gente pode ir de um clássico, pode ir de um contemporâneo. Claro que a gente até hoje tem deixado de lado muitos calhamaços, né? Que são os maiores, né? Os clássicos maiores. Ou sagas, né? Porque assim, seguir uma saga por muito tempo, talvez com vários volumes, talvez não seria tão interessante, né? Então a gente deixa de lado, talvez, a gente pode deixar um pouco de lado as sagas, que tem mais de um volume, e os calhamaços, que são aqueles maiores, que demorariam mais tempo de leitura. Não somente antigos, como também contemporâneos, né? Tem clássicos hoje, ou livros contemporâneos, que são enormes, né? O Stephen King, por exemplo, It, A Dança da Morte, são livros grandes. Então acho que o clube não seria tão interessante, porque talvez demoraria muito tempo para a gente conseguir fazer a leitura coletiva. Mas geralmente é aleatório. Com que frequência vocês costumam se reunir para as reuniões do clube? A gente tem mensalmente, né? Mas demora. Geralmente tem livros que a gente demorou já 3 meses, não foi? Porque depende também do fluxo da gente de trabalho mesmo, né? Como a Evelyn falou. Então, se a gente está com muita coisa, a gente também não quer que ninguém leia apressado, porque você também pode perder a beleza da leitura no momento que você está correndo atrás para terminar o livro. Então, a gente deixa muito mais à vontade. Quando a gente vê que está quase todo mundo ali com 80%, 90%, a gente pode até dizer assim, vamos marcar tal dia, porque aí dá tempo da gente dar uma corridinha e terminar. Mas a gente começou no começo, acho que era a ideia de ser por mês, né? Mensal. Mas aí a gente deixou mais aberto. Porque vocês sabem, né? Se você forçar a fazer uma leitura, só para cumprir o tempo de um mês e você ir fazer aquele encontro, talvez você perca os elementos que a história pode lhe trazer. E isso não é bom. Mesmo que vocês aqui não sejam acostumados a ler 100 páginas por dia, coisa que eu cheguei já a fazer muitas vezes, você lê um capítulo por dia que tem 10 páginas, talvez possa ser suficiente para você não perder a história. Então, a gente talvez deixou de lado essa frequência que tem que ser batida. Mas geralmente 2 meses, por aí, a gente
se encontra. Mas já teve livros que foram antes, né? Dependendo da leitura rápida que a gente faz, a gente pode fazer uma frequência maior. A gente tem que escolher livros que a gente consiga ler em um mês, né? Mas geralmente, e também a gente quer deixar que seja bem fluida a leitura para todo mundo. Já leram um livro que trouxe questionamentos que a ciência não consegue responder? Com certeza. Eu não lembro. Assim, fantasiosos eu acho que a gente pode considerar, né? Biblioteca da Meia-Noite, né? Por exemplo, acho que foi realmente um que me marcou bastante. Eu pensei exatamente nesse livro agora. Por questões também de ciência, mas também por questões de cunho emocional e pessoal que nos trazem algum tipo de aproximação. É impossível de que esses livros eles não nos trazem para uma realidade que a gente já viveu ou que pode vivenciar. Então, não deixa de ser aproximação, né, de questionamentos que a gente não consegue resolver por enquanto. Outros dramas sociais também, né? Eu acho que o Retrato de Dorian Gray também foi uma leitura bastante marcante para nós do clube. Acho que eu posso considerar muito mais esses dois, mas também tem outros. Coraline também, eu acho que foi um livro que realmente ele passou da explicação científica, apesar de que eu, particularmente, sempre que leio um livro, por mais que ele fuja, né, da ciência, que ele use o fantasioso e tal, eu sempre busco compreender como é que a ciência está por trás daquela história, né? Eu não sei, assim, um exemplo bem particular, eu sou muito fã da Marvel, né, dos Vingadores, dos super-heróis. E aí, atualmente, eu não sei se as pessoas percebem que esses filmes, eles tentam trazer ciência, explicando como é que uma armadura funciona, né? Explicando como é que cientificamente... A viagem no tempo seria possível. A viagem no tempo, como o super-herói adquire poderes, eles tentam usar a ciência para explicar esses fenômenos que a gente sabe, que não existe um Homem-Aranha, né, por aí, a gente sabe que não existe ainda, né, uma armadura de ferro capaz de fazer uma pessoa voar ou ter uma arma como tem nos filmes, mas eles tentam explicar cientificamente. Então eu sempre tento olhar cientificamente uma explicação para aquilo, mas realmente tem livros que não tem como ter explicação. Realmente tem uma palavra para isso. O autor, ele tem... realmente a palavra me fugir. Será que seria uma liberdade? Isso, o autor, ele tem uma liberdade literária para imaginar. E a gente vai acompanhando a onda dele. Eu acho que é esse o bom da leitura. É você tentar entender o que o autor está querendo lhe passar ali. Mas você ficar, eu queria que isso tivesse acontecido desse jeito, porque para mim é impossível que essas coisas pudessem acontecer. E na verdade são quase tudo impossível, mas isso não vai tirar o brilho da leitura que você está ali tendo, né? Então, eu acho que é melhor realmente tentar entender a ideia do autor e seguir com a história. Eu acho que pode trazer boas lembranças também, mas boas, vamos dizer assim, pequenas acomodações de nosso espaço de lembranças. Eu acho que cada leitura ela pode nos dar um bom recurso que pode ser guardado e pode ser utilizado depois, posteriormente, ou como uma lembrança mesmo de leitura, de compartilhar as coisas com quem ainda não chegou a ler aquela obra. Então, a gente esquece um pouquinho assim, eu queria que fosse realmente datado para que isso aqui pudesse acontecer mesmo. Eu queria que explicasse como é que essas coisas pudessem acontecer. Mas isso vai ser... Então, se questionar, né? Nossa, esse autor viaja. Isso tem nada a ver. Ciência não dá. A gente tem que entrar na onda. Vocês acham que a literatura ela pode ampliar os conhecimentos quanto à ciência? Com certeza. Até porque a ciência ela tem muita literatura envolvida. Você pode ver, eu gosto sempre de dizer assim, se eu pudesse ter uma eletiva, hoje as eletivas elas estão um pouquinho escassas nas escolas, mas se eu pudesse ter uma eletiva hoje, seria para resgatar as ciências que existem nos livros. Porque se você observar em todos os livros que você pega, você tem um pouquinho de ciência. Você entende, às vezes, tem uma dificuldade em matemática, tem uma dificuldade em física, em química, acha que elas são bicho-papão, mas você vê que em algumas obras elas se tornam reflexivas e você consegue ter suporte de degrau para você entender a história. Então, quando eu li 20 Léguas Submarinas para mim, a matemática e a física me ajudou muito. Talvez para dizer assim, não, essa coisa aqui fisicamente hoje em dia ela está equivocada. Mas você perceber que o autor utilizou como suporte a ciência. E esses livros, eles podem e são utilizados até hoje em meios acadêmicos, para artigos científicos, para estudo de linguagem. A Alice no País das Maravilhas, por exemplo, é utilizada em lógica, matemática, em probabilidade. Então, perceba que esses autores, eles também podem ter tido contato com as ciências, colocado nas histórias, e isso pode ser visto no dia de hoje como uma pesquisa de campo para saber como é que a história era naquele tempo, como é que a ciência se
se desprendia naquele tempo, como é que ela era passada de uma pessoa para outra, e os livros eles podem trazer isso. E o conhecimento que a gente tem também de causa, né, o repertório, né, vocês só estão acostumados a ouvir falar de repertório no Enem. Então, para isso existem os livros, as histórias, e nós estamos aí para mergulhar em cada uma delas, o máximo possível que a gente conseguir. Inclusive, muitas vezes, a literatura, ela que influencia a ciência. Né? Acho que tu falou um pouco disso também na tua fala, mas às vezes a gente procura ciência na literatura, a literatura busca ciência muitas vezes para se escrever, mas muitas vezes a própria ciência, através da literatura, ela se fundamenta. Quem nunca viu aquela imagem do foguete batendo, né, no olho da lua, naquele filme? Então, até que hoje em dia a gente tem a possibilidade do homem chegar à lua. Então, a ciência imitando a literatura. Incrível. Essa conversa mudou totalmente a nossa forma de ver a ciência e a literatura. Queremos agradecer a participação de vocês no nosso encontro e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tchau, Literalovers! Tchau, gente! Tchau!